capítulo da arqueologia, né, que fala sobre a formação das modalidades enunciativas. E, primeiramente, nesse capítulo, Foucault toma como exemplo o discurso dos médicos do século XIX, e essa análise que ele faz a respeito desse discurso serve também para a gente pensar o discurso na época de hoje, para a gente também fazer as análises dos nossos objetos de pesquisa, né, nos nossos trabalhos. Esse discurso é formado por formas de enunciados tais como, né, que ele coloca lá, descrições qualitativas, narrações biográficas, demarcação, interpretação e recortes de signos, raciocínios por analogia, dedução, estimativas, estatísticas e verificações experimentais. E para fazer essa análise, ele parte de algumas perguntas, né? Primeiro, que encadeamento, que determinismo há entre uns e outros, e por que estes e não outros? Então, ele fala sobre a necessidade de encontrar uma lei, né, de todas essas enunciações diversas e também de encontrar o lugar de onde vem. A primeira questão que ele coloca é quem fala, né? Então, ele pergunta quem, no conjunto de todos os sujeitos falantes, tem boas razões para ter essa espécie de linguagem, quem é seu titular, quem recebe dela sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca, recebe, se não sua garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira, e qual é o status dos indivíduos que têm, e apenas eles, o direito de proferir semelhante discurso. Então, ele fala também que a fala médica não é dissociável do personagem, que é definido por esse status, que tem o direito de articular essa fala e que essa fala também não pode vir de quem quer que seja. O status do médico, assim, compreende critérios de competência de saber, instituições, sistemas, normas pedagógicas, condições legais que dão direito à prática e à experimentação de saber, sistema de diferenciação e de relações, divisão de atribuições, subordinação hierárquica, demanda, transmissão e troca de informações com outros indivíduos e com outros grupos, que têm eles próprios seu status, com o poder político e seus representantes, com o poder judiciário, com diferentes corpos profissionais, com grupos religiosos, traços que definem seu funcionamento em relação ao conjunto da sociedade, o papel que se reconhece no médico conforme seja solicitado pela sociedade, os direitos de intervenção e de decisão que eles são conferidos, além de outros aspectos. O segundo ponto é descrever os lugares institucionais de onde esse médico obtém o seu discurso. Então, esses lugares são para a nossa sociedade o hospital, que é um local de observação constante, codificada, sistemática, assegurada por pessoal médico hierarquizado, a prática privada, que oferece um domínio de observações mais aleatórias, mas permitem, às vezes, constatações de alcance cronológico mais amplo, o laboratório, que é um local autônomo no qual se estabelecem certas verdades de ordem geral sobre o corpo humano, a vida e as doenças, e o que se pode chamar de biblioteca ou um campo documentário, que compreende não somente os livros ou tratados, mas também relatórios e observações. E também analisar as posições de sujeito, que se definem igualmente pela situação que ele é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos de objetos. Então, ele traz assim, que se no discurso clínico o médico é o questionador soberano e direto, o olho que observa, o dedo que toca, o órgão de decifração dos sinais, o ponto de integração de descrições já feitas, o técnico de laboratório, porque existe todo um feixe de relações que se encontram em jogo. Essas relações entre o espaço hospitalar,
relações entre o campo das observações imediatas e o domínio das informações já adquiridas, relações entre o papel do médico como terapeuta, seu papel de pedagogo, seu papel de transmissor na difusão do saber médico e seu papel de responsável pela saúde pública no espaço social. Esse relacionamento desses elementos diferentes é efetuado por esse discurso clínico. Ele, enquanto uma prática, instaura entre esses elementos uma relação que não instaura entre esses elementos relações, uma relação que não é dada nem constituída a priori. Se tem uma unidade, se as modalidades de enunciação que utiliza ou às quais dá lugar não são simplesmente justapostas por uma série de contingências históricas, é porque emprega de forma constante esse feixe de relações. Então, em suma, essas modalidades diversas de enunciação não estão relacionadas à unidade de um sujeito. Nessa análise proposta, essas diversas modalidades de enunciação, em lugar de remeterem a uma síntese ou a uma função unificante de um sujeito, manifestam sua dispersão nos diversos status, nos diversos lugares, nas diversas posições que pode ocupar e na descontinuidade dos planos de onde fala. Então, a gente pode compreender o discurso não como uma tradução verbal de uma síntese realizada em algum lugar, mas a gente pode buscar no discurso antes um campo de regularidades para diversas posições de subjetividade. E aí ele finaliza esse capítulo, que não é muito grande, acho que só tem umas 6 páginas, mas eu acho que é bem interessante assim, para a gente utilizar nas nossas análises, que o discurso, assim concebido, não é uma manifestação majestosamente desenvolvida de um sujeito que pensa, que conhece e que o diz, mas ao contrário, um conjunto em que se podem ser determinadas a dispersão de sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. Então, é um espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos.